todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite, ainda mais para tratar desse tema que é o meu tema mesmo de estudos. Antes de entrar no tema, né, Mulheres na Política, eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu me chamo Débora Vicente, sou servidora pública concursada do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Atualmente eu exerço o cargo de coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul. É a escola dentro do tribunal, ela é destinada a capacitar servidores e juízes para atuar, então, né, durante as eleições, dos julgamentos aos temas afetos às eleições. Mas, assim, eu queria primeiro dizer por que eu trato desse tema e acho que por que eu fui convidada, né? Eu sou mestre em Direito aqui pela URGS, em Direito, e o tema da minha dissertação foi a influência da ONU no direito internacional das mulheres e o reflexo no Brasil. Durante a pesquisa do meu mestrado, eu fui selecionada para fazer um estágio na ONU, em Nova York, em 2016, e lá eu fiquei, então, 4 meses aprofundando a pesquisa e direcionando a pesquisa do meu mestrado. Durante esse tempo na ONU, eu pude participar de grandes discussões sobre o direito das mulheres, sobre políticas para melhorar a vida das mulheres em todo o mundo. E lá eu vi ainda maior a importância que seria termos mais mulheres nos espaços de poder, nos espaços de tomada de decisão. E então, eu terminei a minha pesquisa, que era mais genérica, né, e voltei com muito mais engajada para trabalhar mesmo no assunto, que é mulheres na política, que sempre foi algo que já chamava a minha atenção, mas vendo lá na ONU a importância disso e como tudo gira em torno de poder de decisão, voltei ainda mais engajada. É o meu tema, é o tema que eu trabalho dentro do tribunal, né, ainda mais agora dentro da escola, e foi também o tema da minha dissertação de mestrado, por isso eu posso dizer para vocês que eu estou muito, muito feliz em tratar sobre esse assunto. Eu gosto muito, para começar, assim, de uma frase da fundadora do White House Project, né, que é o projeto Casa Branca nos Estados Unidos, Alice Walker, que ela diz assim: não se pode ser o que não se pode ver. Então, para começar, eu gosto já de tratar assim: se a gente não vê mulheres na política, a gente não pode nem se interessar por esse tema. Então, eu já começo de antemão dizendo assim da importância. Nós estamos numa situação bem crítica e precisamos sim aprimorar muito. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu gosto de fazer uma introdução. E essa minha introdução, muitas vezes, ela choca um pouco, né? Quando eu digo assim, e aí eu gosto de mostrar uma tela que deve aparecer para vocês aqui, que eu gosto de dizer que o desafio deste século, do século XXI, é superar a desigualdade de gênero. No século XIX, o desafio primordial da humanidade era superar a escravidão. No século XX, foi o totalitarismo. E nesse século é a desigualdade de gênero. Muitas pessoas ficam assim impressionadas, chocadas, acham que nossa, Débora, como tu estás exagerando. Mas assim, primeiro, não sou eu quem declaro essa frase, essa afirmação ela não é minha. Essa afirmação ela foi feita em 2015, quando 193 países reconheceram uma falha nessa questão da igualdade de gênero. E aí eu gosto de ler o relatório de 2015, né, feito durante a Assembleia Geral da ONU, em que os países reconheceram e disseram: há uma falha coletiva da liderança mundial que tem permitido essa situação persistir. A desigualdade de gênero continua a ser um desafio universal. Não há um único país no mundo que tenha atingido a igualdade de gênero. Um pouco mais adiante, o relatório diz: criar um mundo onde as mulheres e as meninas desfrutem dos seus direitos humanos é um dos desafios mais determinantes e urgentes deste século. Então, como eu disse, a frase não é minha.
Eu acredito sim que este é o desafio do século XXI, mas não sou eu quem estou dizendo. Foram 193 países reunidos durante a Assembleia Geral da ONU em 2015, quando então eles revisavam a plataforma de Pequim, né, que é um dos documentos assim primordiais em termos de direito das mulheres, que foi assinado em 1995, 24 anos atrás, e ainda não conseguimos atingir aqueles objetivos lá escritos. Para comprovar por que é muito tranquilo a gente dizer que sim, este é o desafio do século XXI, eu tenho alguns dados. Então, o primeiro deles é a questão do tráfico humano. Atualmente, o tráfico humano tem 73% das suas vítimas mulheres e meninas. E segundo o escritório da ONU destinado a tratar de crimes internacionais, o tráfico humano é a segunda modalidade de crime mais vantajosa. Ela só perde para o tráfico de drogas e está à frente do tráfico de armas. Só para vocês terem uma noção. E 73% dessas vítimas são mulheres e meninas. Hoje, em dados oficiais, fora o que a gente não tem ideia, são 4 milhões de mulheres e meninas por ano traficadas. Outro estudo que eu sempre cito, tudo para basear essa minha declaração de desafio do século, é um estudo do Banco Mundial. O Banco Mundial também em 2015, porque 2015 foi um momento de estudar e de verificar, né? Se pegou assim, 95 tínhamos a plataforma de Pequim, tínhamos objetivos para as mulheres, vamos ver o que foi atingido. Então, em 2015, vários órgãos ligados à ONU fizeram muitos estudos em relação às questões das mulheres, né? Então, o Banco Mundial, em 2015, durante esse estudo, avaliou 177 países. A ONU, ela reúne 193, mas nem todos têm dados abertos sobre todos os assuntos. Então, dos dados que o Banco Mundial conseguiu avaliar, 177 países, 155 possuem alguma lei restritiva aos direitos das mulheres. Isso eu não estou falando do século passado, eu estou falando de 2015, né? Hoje, 4 anos atrás, mas é o estudo mais recente a respeito das leis. São 155 países, ou seja, quase 90% dos países estudados que possuem leis que restringem os direitos das mulheres, sobretudo questões econômicas. Direito à herança, direito à propriedade, possibilidade de exercer algumas profissões. Então, aí a gente vê a situação realmente calamitosa das mulheres. Sobre o Brasil, aí para focar um pouco, existem alguns estudos e alguns relatórios bastante assustadores, né? Um dos rankings que o Brasil tem uma situação, e eu gosto de mostrar aqui, é uma foto inclusive do relatório, né? Do resumo do que foi a avaliação do Brasil, é o feito pelo Fórum Econômico Mundial. O mais recente é o de 2018, que é essa foto, então, que eu gostaria de mostrar para vocês, em que o Brasil foi classificado na posição 92ª. Para vocês terem uma ideia, a gente vem piorando. Em 2016, nós estávamos na posição 79. Em 2017, nós fomos para a posição 90. E em 2018, que é o relatório mais recente, que a gente tem acesso, nós estamos na posição número 92. E a pior classificação do Brasil é justamente na questão de mulheres na política, em que estamos é uma das piores, né? Que nós estamos na posição 112, ou seja, pior do que a nossa classificação geral. Mas a pior mesmo é a questão de mulheres em posição de ministérios. Nós estamos na posição 139. E a questão salarial, que é poder econômico, né? A diferença salarial no Brasil, as mulheres não chegam a ganhar 60% do que os homens ganham. Para vocês terem uma ideia, ao redor do mundo, as mulheres ganham, em média, 77% do que os homens ganham. No Brasil, não chega a 60%, e quando se fala em mulheres negras, é menos ainda. Então, esse relatório é outro aspecto que a gente pode ver o tamanho do nosso desafio. Tem mais um relatório que é da Save the Children, é a organização responsável assim, por analisar questões das crianças, e eles fazem um relatório sobre oportunidades para as meninas. É o nome do relatório. O relatório é muito interessante. E em 2017, o Brasil foi classificado como o pior país da América do Sul a crescer como menina. Isso por quê? Por causa das nossas taxas de gravidez na adolescência,
taxas de casamento infantil e falta de representação feminina na política. Porque é aquilo que eu disse no início, não se pode ser o que não se pode ver. Que expectativa, que oportunidades essas meninas podem almejar para si se elas não veem mulheres representando elas, né? Estudos demonstram que mais mulheres na política tendem a tratar de assuntos que são mais afetos às questões femininas. Tem um estudo da OCDE, né, Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico, que demonstra que quanto mais mulheres no parlamento, mais gastos para educação, mais gastos para questões sociais. Não quer dizer, eu sempre gosto de falar isso, né, que a presença de mulheres trará políticas mais feministas para aquele país. Mas o fato é que sem mulheres, muito menos, né? Muito menos teremos chances de ter algumas políticas voltadas às mulheres. O fato é que todo poder, todo espaço de decisão, ele tem que ser plural. Ele tem que ter todas as visões possíveis. Hoje estamos aqui justamente para tratar das questões das mulheres. Então, por isso que é óbvio que quanto mais mulheres estiverem nesses locais de poder, de tomada de decisão, há uma tendência de que assuntos mais ligados ao nosso mundo, né, ao público feminino, serão levadas à discussão. E então, políticas possam ser implementadas para poder atender às necessidades das mulheres. É a questão do espaço de fala, do espaço de representação, que a gente fala super bem. O outro relatório que eu gosto de apontar, esse sim é bastante triste, é a questão de que o Brasil é o 5º país no mundo que mais assassina mulheres por serem mulheres. Sim, o Brasil é um país violento, a gente tem uma taxa de homicídios alta, principalmente se comparada a alguns países mais desenvolvidos, mas o que eu falo aqui é da questão da circunstância da morte dessas mulheres. Esse ranking, né, em que estamos no 5º lugar, estamos então apenas atrás de El Salvador, Colômbia e Guatemala e Rússia. Ele é um relatório proporcional, tá? Ele pega a taxa de mortes de mulheres a cada 100 mil mulheres e então classifica. Não temos os dados da Índia, por exemplo, que talvez seja um país também bastante violento. Nem todos os países possuem dados abertos. Irã é um outro país que nós não temos os dados aqui. Possivelmente poderiam estar à frente do Brasil, não sei. Mas dos países que temos dados e que os dados estão abertos e disponíveis, o Brasil está em 5º lugar. E assim, por que esse dado é importante? Porque 85% das mortes dessas mulheres, elas são causadas aquilo que a gente chama de violência doméstica. São companheiros, ex-companheiros, maridos, pais, padrastos, ex-namorados, ou vizinhos, né? São mortes que a gente chama de domésticas, né? Que a gente não consegue entender por que a mulher, muitas vezes, porque se questiona o comportamento da vítima, né? Como a mulher deixou acontecer? Porque são domésticos, são pessoas que elas conheciam, que elas conviviam e que não, em princípio, não dariam esse espaço para que ela pudesse evitar isso, se é que a gente pode falar que ela teriam que evitar, né? A gente tem que tratar sempre do problema, né? Não da vítima. Mas assim, por que todos esses dados, né? O que isso tem a ver com representação política feminina, mulheres na política? Tudo. Né? Como eu disse já, e vou citar novamente, estudos apontam que mulheres em espaços de liderança tratam sim mais desse tema, trazem essa visão feminina para a roda de discussão, para aqueles lugares em que são decididas as políticas, em que ao fim e ao cabo são feitas as leis e são decididos que rumo aquele país, ou mesmo no caso da ONU, que rumo esse mundo vai tomar, então, em relação a isso. Bom, nessa mesma tela que eu mostrei para vocês a questão do Brasil no feminicídio,
eu tenho ali a classificação do Brasil num ranking que é organizado pela União Interparlamentar. Essa União Interparlamentar, ela mede os parlamentos ao redor do mundo para aferir o grau de democracia, né, desses países. Ele é uma organização ligada à ONU também e faz essa classificação, ela mede anualmente como estão os países. E como vocês podem ver ali na tela, nós estamos atrás de países como Uganda, nós estamos atrás de países como o Afeganistão, que está na posição 60ª, e depois ali eu tenho um exemplo da Arábia Saudita, que está na posição 105, enquanto nós estamos na posição 132. E eu gosto de alertar vocês que o Brasil está nesta posição 132 graças à última eleição, a eleição de 2018. Porque até 2018, o Brasil nunca havia eleito mais de 10% de mulheres em seus parlamentos. É a primeira vez que o Brasil atinge a marca histórica de eleger 15% de mulheres em seus parlamentos. Isso fez um salto. Até ano passado, essas aulas, essas palestras que eu dava, a gente estava na posição 156, 154 e alternando mais ou menos por aí. E por que isso é muito assustador? Porque, para vocês terem uma ideia, a Arábia Saudita só concedeu o direito de voto às mulheres em 2010. E mesmo assim, eles já têm 19,9% de mulheres em seus parlamentos. Eles foram o último país do mundo a conceder o voto às mulheres, né? E atingiram já a marca de quase 20% de mulheres nos parlamentos. As mulheres na Arábia Saudita não podiam dirigir até 2017. E vocês então veem a situação que o Brasil está, né? O Brasil está atrás desses países. E então o desafio é compreender, né? O desafio é compreender por que o Brasil segue atrás, né? Segue pior classificado de países assim em pior situação econômica, menor abertura democrática, muitas vezes. Algumas situações assim bem clássicas, inclusive de sociais, né? De possibilidades para as mulheres em geral. Esse é o desafio. E isso é o que eu vou tentar hoje mostrar para vocês, porque eu defendo, né, eu escrevi inclusive já um artigo, que seriam, se eu pudesse resumir, seriam três esferas, três dimensões de dificuldades, de desafios que as mulheres enfrentam para serem eleitas, para poderem nos representar politicamente. Mas antes de adentrar nessa questão dos desafios que eu aponto, que um deles é o social-cultural, né, histórico, social-cultural, o outro é o desafio financeiro e o terceiro seria um desafio político, eu gostaria de tratar de mitos, alguns mitos acerca da eleição de mais mulheres. Só para a gente ter mais uma ideia mais de dados, assim, porque a situação ela parece, né, com as eleições de 2018 que melhoraram um pouco, porque nós viemos de 10% até 2017, então, nos parlamentos, nós tínhamos 10% no nosso parlamento de mulheres, então, em 2018, conseguimos atingir uma marca de 15%. Mas a verdade é que isso não é uma evolução tão visível, tá? Para vocês terem uma ideia, nas eleições municipais de 2014 foram eleitas menos mulheres que em 2016, desculpa, porque a eleição foi em 2016 municipal. Na eleição de 2016 municipal tivemos menos prefeitas eleitas do que 2012. E em questão nos governos estaduais também, 2014 e 2018, menos mulheres foram eleitas do que em 2010, por exemplo. Então, não é uma evolução, a gente não pode dizer que a gente realmente esteja evoluindo nesse campo, tá? Tivemos, sim, agora em 2018 na questão dos parlamentos, mas outro dado importante na questão municipal, né, vereadoras, em 2016 nós tivemos menos vereadoras eleitas aqui em Porto Alegre, por exemplo, do que tivemos em 2012, desculpa, as eleições de 2012, que foram as eleições municipais. Então,
o desafio é realmente compreender o que acontece, né? E tentar, então, atuar em relação a esses bloqueadores, né? Esses aspectos que acabam bloqueando o acesso das mulheres à política, aos espaços de poder, àqueles espaços, então, que são tomadas as decisões. Então, eu gostaria primeiro de tratar dos mitos, alguns mitos eleitorais, que eu digo, que o primeiro deles é que a mulher não se interessa por política. Por que eu digo que é um mito? Porque nós já temos, isso é um dado oficial no site do TSE, o Filia Web, acessível a qualquer pessoa que quiser ir lá ver estatísticas de eleitorado e estatísticas de candidaturas. Nós já temos hoje 45% dos filiados a partido político são mulheres. Eu não consigo imaginar que uma pessoa que não se interessa por política filie-se a um partido político. Como o próprio nome diz, partido político é tomar parte da política. Então, quando se filia a um partido político, existe sim o interesse lá por política, né? Então, esse para mim é um primeiro mito. Além de que, se formos analisar trabalhos voluntários, porque é política, isso é política, já existe uma maioria esmagadora de mulheres que trabalham nesses trabalhos voluntários, assim como em associações de bairro, associações comunitárias, sindicatos, também já vemos quase 50% de mulheres associadas a sindicatos, todas questões políticas, o que vem a nos demonstrar que o interesse de política sim existe lá. Talvez o que não resista é um ambiente favorável para que as mulheres se sintam muito à vontade a se candidatar e a então atuar. Agora, o interesse pelo tema, acredito que está bem visível. Um outro mito que é muito facilmente rebatido e que é muito falado é de que mulher não vota em mulher. Por que se diz isso? Porque diz então que hoje 53% dos eleitores no Brasil são mulheres. Então, se somos a maioria, somos 53%, por que então não elegemos nesse mesmo patamar de representação mais mulheres? E aí, primeiro, para de pronto já afastar esse argumento de que mulher não vota mulher, eu gosto de lembrar das eleições gerais de 2014, em que juntas a Dilma e a Marina Silva fizeram 65 milhões de votos. Foram 63% dos eleitores brasileiros que escolheram, que gostariam, que fizeram uma escolha de uma mulher para presidir o país. Isso já é uma demonstração muito clara de que o problema não é elas serem mulheres, o problema é outro. Existem diversas pesquisas sobre o que leva uma pessoa a votar, quais são os motivos que nos fazem votar em algum candidato, e nunca, em nenhuma pesquisa, se comprovou que existe uma tendência de se dizer não, eu não voto em mulheres. Isso não é um argumento factível que a gente possa utilizar. O problema é outro, os problemas são outros, eu vou mostrar e vou tentar mostrar para vocês por que eu acredito que esse não é o problema. De fato, não é o fato do gênero do candidato. Isso é bastante tranquilo. Para a gente, então, entrar no tema mesmo e falar dessa dificuldade do Brasil de eleger mais mulheres, que de pronto eu já digo para vocês que não é um problema só do Brasil, tá? Durante esse encontro lá na ONU em 2015, analisando então a plataforma de Pequim, justamente foi feito essa avaliação porque se verificou que não era só, não é um problema de um país só, como eu disse lá, é um desafio universal. Nenhum país no mundo tem nada para ensinar a respeito de igualdade de gênero. Fala-se sim em alguns países, como a Islândia, que tem de fato uma igualdade de gênero um pouco mais avançada, né? Mas ninguém tem muito a ensinar nesse tema. Então reuniram-se para reconhecer isso e traçar metas para verificar. E o que eu posso dizer já de pronto é que, por exemplo, dos 193 países que assinaram a plataforma de Pequim lá em 1995 e então decidiram
que, no mínimo, as mulheres teriam que estar presentes na política numa cota de 30%, hoje, 2019, dados agora de fevereiro de 2019 que eu vi, desses 193 países que fazem parte da ONU, apenas 50 atingiram 30% de mulheres em seus parlamentos. Então, vocês podem... 50 países, né? Não 50%. 50 países. Isso dá cerca de 30%, nem chega a 30% dos países do mundo que tem, então, 30% de mulheres em seus parlamentos. Esse não é um problema só do Brasil. É um problema de discussão mundial, como superar, então, esse desafio, como eu disse desde o início. No Brasil, para superar essa questão política, né, essa questão, então, da representação feminina, nós temos uma legislação que vem desde 1995, desde esse encontro, então, realizado em Pequim, em setembro de 1995, na China. Lá foi assinada essa plataforma de Pequim e lá se chegou a esse número cabalístico, que nem eu digo que é de 30%, não é um número cabalístico. Foi feito um estudo e imaginando-se assim, a política é um campo dominado pelos homens. Qual seria o percentual mínimo que as mulheres pudessem fazer alguma diferença, que elas pudessem ter alguma atuação dentro desse campo já dominado há muito tempo por homens? Não adiantava dizer que nós vamos assegurar uma vaga. Então eles pensaram, para que as mulheres pudessem ter fazer alguma diferença nesse campo, se estudou então que o número seria de 30% para ser atingido em 5 anos, ou seja, no ano de 2000, e esse número não foi atingido até 2019, né? Ou seja, 30% foi atingido em cerca de 50 países, né? Mas não foi atingido ainda, vamos dizer assim, em esfera mundial mesmo. E isso também não está ligado à questão de desenvolvimento econômico. Para vocês terem uma ideia, o Japão, por exemplo, que é uma das 5 maiores economias do mundo, está atrás do Brasil, porque tem um forte aspecto cultural ligado a essa questão da presença das mulheres no poder. A China, por exemplo, está melhor classificada que o Japão. Então, para vocês, assim, de pronto, a gente já pode afastar também essa questão de desenvolvimento econômico. Não tem a ver, tem um forte aspecto cultural que deve ser sempre pensado. Então, no Brasil, voltando, a nossa legislação, ela trata desse assunto desde 1995. Quando o Brasil estava, então, presente nessa conferência de Pequim, saiu de lá com esse compromisso de tentar trazer 30% de mulheres para a política. Então, em 1996, foi feita uma lei temporária, destinada a regular somente as eleições de 96, assegurando, então, naquela época, que 20% dos candidatos à próxima eleição seriam mulheres. Essa era uma lei temporária, regulou aquela eleição e se buscou, então, que as mulheres fossem candidatas, pelo menos na taxa de 20% para aquela eleição. Em 97, já veio a Lei 9.504, de 1997, que regulava, então, iria regular, então, as eleições a partir dali. Essa é a lei ainda vigente hoje, que trata das eleições no Brasil. E em 1997, como ela se pensou numa lei de transição, inicialmente se pensou em assegurar para as próximas eleições, que seriam em 98, um percentual de 20% de mulheres, para que então, depois de 98, as mulheres já fossem então 30% das candidatas. Mas o fato é que essa lei não conseguiu cumprir com os seus objetivos. Primeiro, por quê? Porque a lei, ela dizia, e aí eu tenho até na tela o que dizia a lei, ela dizia que se reservaria um percentual, então, de 30% de mulheres para as candidaturas. O que aconteceu nas eleições, e aí eu posso falar porque é bem o que eu trabalho, né, da minha área, os partidos não apresentaram 30% de mulheres e quando foram ser julgados, os advogados, porque é para isso mesmo que serve advogados, alegaram, mas a lei diz reserva, nós reservamos 30%, acontece que nenhuma mulher quis se candidatar.
E então, diante desse uso que os partidos fizeram, e aí eu tenho que dizer que realmente, legalmente, eles estavam ok, se eles disseram, olha, nós reservamos, nós deixamos lá, 30% está reservado para as mulheres que não se interessaram pela política, que é isso que vocês vão ouvir muitas vezes de muitos partidos, de muitas pessoas envolvidas na política. Então, atento a isso, o TSE, junto com a bancada feminina, a pequena bancada feminina que existia na época, conseguiu alterar essa legislação para que, então, em vez de reserva de vagas, fossem preenchidas. Então, naquele termo, em vez de reserva, ficou determinado, durante uma reforma que teve na legislação, que os partidos deverão preencher 30% das vagas com cada sexo. Não quis se usar mais o termo mulheres ou homens, porque pode ser, oxalá, como dizem, que um dia tenhamos, então, 70% de mulheres concorrendo e aí asseguraremos, então, a cota de vagas para os homens. Então, hoje é gênero, né? A gente chama essas cotas de gênero. É 70% para um gênero, 30% para outro. A partir desse momento em que se houve essa obrigatoriedade de se preencher as vagas, nós começamos a ter, sim, 30% de mulheres candidatas. Mas eu gosto sempre de, e essa é a minha posição, que fique aqui bem claro, mas alicerçada em vários estudos e pesquisas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de que cotas de candidatura não servem para nada. E aqui eu vou fazer um exemplo, porque a gente está dentro de uma universidade. Cota não é ponto de partida, ela é ponto de chegada. Adianta eu assegurar, por exemplo, que no vestibular 30% dos candidatos, 30% dos candidatos, não das vagas da universidade, sejam de negros, que 30% daqueles que tentem entrar na universidade sejam negros? Não, eu preciso reservar cadeiras. Isso é cota que funciona. Como vocês acham que o Afeganistão chegou aonde chegou hoje e está à frente do Brasil? Guardando cadeiras, reservando cadeiras para mulheres. É óbvio que voluntariamente e de uma evolução social natural que a gente fosse esperar, nós não teríamos, como tem hoje o Afeganistão, cerca de 20% de mulheres nos parlamentos. É preciso que se reserve essas vagas, que essas cadeiras sejam destinadas apenas às mulheres. Assim, nós poderemos ver realmente um incremento da nossa política com participação feminina. Uma cota de candidaturas não adianta, ainda mais dentro do sistema brasileiro, que eu vou, a partir de agora, tratar um pouquinho para vocês. Bom, então, assim, outra questão muito importante em relação a essa política de cotas que o Brasil acabou por adotar, que é o que a gente chama de cotas de candidatura, é um fenômeno que se chama de candidaturas laranja. O Brasil optou, então, por esse esquema de cotas, que é assegurar que 30% dos candidatos sejam mulheres. E isso, desde que o TSE começou a julgar mais rigorosamente essas coligações, o que acontecia? Os partidos preenchiam, então, a coligação com, vamos dizer, que eles tinham 10 candidatos, né, com 7 homens e 3 mulheres. Muitas vezes, isso eu ouvi em palestras pelo interior do estado, aqui do Rio Grande do Sul, mulheres me falarem que elas nem sabiam que eram candidatas. Então, mulheres que eram filiadas ao partido, porque algum interesse na política certamente elas tinham, e eram então convidadas para um curso no partido. Para participar desse curso, elas tinham que preencher com dados dela, muitas vezes CPF e vários dados. E elas iam então nesse curso finalizado, quando acabava a eleição, elas eram chamadas para a Justiça Eleitoral, porque elas tinham que prestar contas. E elas, como assim? Eu nem sabia que eu era candidata. Então, muitos partidos usavam os nomes dessas mulheres, usam ainda até hoje o nome dessas mulheres, muitas vezes sem elas saber, para preencher a coligação. Porque hoje o sistema do TRE, o sistema da Justiça Eleitoral, não aceita uma coligação se ela não estiver com esses 30% de mulheres. Né? No caso, eu falo mulheres porque hoje é o que acontece, né? Mas
teria que ser 70 de um sexo, 30 de outro. Então, o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, que é por onde o partido tem que se candidatar, ele tem que apresentar, então, a chapa, vamos dizer assim, a coligação formada por 70% de um sexo, 30% de outro. Hoje, o sistema não aceita se não houver essa conformação. O que se faz, então? Se traz mulheres, muitas vezes sem nenhuma expressão política, que muitas vezes nem investem na sua candidatura, não recebem apoio do partido e acabam não investindo, e ao final, o que isso gera? 0 votos. Eu trago também uma tela aqui mostrando para vocês que em 2016 nós tivemos 16 mil candidatas com 0 votos. Vocês sabem o que é isso? Nem a própria pessoa que se candidatou votar nela mesma? Isso é um forte indício de candidatura laranja. Eu não posso dizer que foram 16 mil mulheres em 2016 que foram candidatas laranjas, porque existe sim um fator que a gente tem que considerar, que é a desistência de candidatura. Pessoas que se candidatam e acabam depois por desistir. Agora, vocês, só para comparar, ali nos homens. Os homens, no mesmo ano, enquanto 2.600 homens tiveram 0 votos, foram 16 mil mulheres que tiveram 0 votos. Vocês percebem a desproporção dos números. Existe aí, sim, um forte indício de que essas candidaturas, elas foram forjadas, como a gente diz. São candidaturas fraudulentas para assegurar a possibilidade do registro daquela coligação e, então, se eleger a quem realmente o partido investe e gostaria que fosse eleito, né? Eu sempre gosto de lembrar que aqui em Porto Alegre e em mais 3 capitais, Belém, Belo Horizonte, eu sei que é Porto Alegre, Belém e Belo Horizonte, acho que teve mais uma capital, que em 2016 as vereadoras mais bem votadas foram mulheres. E aí, mais uma vez, algo para a gente atacar aquele mito de que não se vota em mulher. Aqui em Porto Alegre foi a Fernanda Melchiona, a vereadora mais bem votada, e nessas outras cidades também foram mulheres mais bem votadas. E olhem o fenômeno que aconteceu. Essas mulheres, elas foram tão bem votadas que elas são chamadas aquelas que a gente chama de puxadores de voto, né? Aqueles candidatos que, dentro de um sistema proporcional, só para explicar rapidamente para vocês, o que acontece numa eleição para o parlamento, né? A gente usa a eleição proporcional. Então, vota-se, na verdade, no partido político. Quando tu vota num candidato a vereador ou deputado, na verdade, está se votando naquela coligação. Ao final, então, se pega quantos votos aquela coligação teve e se verifica quantas cadeiras aquela coligação vai ter, coligação ou partido. E aí se pega os mais bem votados. Nessa votação expressiva que essas mulheres tiveram, elas foram puxadoras de voto. É o efeito tiririca, que se fala tanto na mídia, né? Tu pega uma pessoa que tem uma expressão muito grande, que vai atrair muitos votos para aquele partido, para aquela coligação, para tentar, então, conseguir mais cadeiras. Essas mulheres, nessas 4 capitais, elas foram tão bem votadas que elas foram puxadoras de voto. Só que nenhuma dessas mulheres conseguiu atrair outra mulher junto na votação. Por quê? Porque a maneira como o nosso sistema está organizado faz com que os partidos organizem as listas de candidatos, que nem a gente chama, como eles bem entendem. Então, uma mulher que se destaca por alguma razão, ela recebe muitos votos, mas ela não consegue eleger mais mulheres, porque dentro do partido ela é a única e com uma expressão, né, política importante. E aí ela acaba atraindo mais homens. Aqui em Porto Alegre foi assim, em Belo Horizonte também foi, e em Belém também. Elas conseguiram muitos votos, mas acabaram atraindo dentro do seu partido homens. Por quê? Porque a verdade é que os partidos políticos hoje escolhem as mulheres apenas para fechar aquela coligação, apenas para conseguir passar dentro do registro. E então não investem nessas mulheres, uma ou outra vai se destacar, como é o caso dessas, às vezes elas são a aposta do partido até, porque tem alguma representação realmente na sociedade, mas são as únicas. E mesmo quando conseguem muitos votos, não conseguem trazer mais mulheres e assim aumentar o percentual de mulheres dentro
daquele partido dentro daquela Câmara, né, dentro daquele espaço de legislação, então.